Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa aqui no YouTube. Meu nome é Cláudia Matos e eu sou colaboradora da casa. A exposição de hoje será feita pela Ana Paula Ribeiro, também colaboradora do CI, que abordará o tema Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Mas antes, nós vamos ler uma página para harmonização e fazer a nossa prece inicial. A página de hoje é do livro Mais Luz, do Espírito Batuíra, pela psicografia de Chico Xavier. É a mensagem intitulada Divulgação. A tarefa na divulgação da doutrina espírita, explicando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, deve merecer o nosso maior entendimento e o nosso melhor carinho. É verdade que o pão material remove a fome agressiva do corpo. No entanto, que a gente suprimirá a fome da alma, acalentada muitas vezes na sombra da inércia ou no fogo da prova, senão o esclarecimento espírita suscetível de acerenar as forças desgovernadas do coração. Vemos, naturalmente sensibilizados, as multidões dos necessitados dos recursos físicos agitando-se em toda parte, a requisitarem medidas que o trabalho e a assistência podem promover com a segurança do comando administrativo orientado com o necessário equilíbrio no senso das responsabilidades triviais que conduzem a vida. Contudo, amarga-nos o sentimento contemplar aquelas outras fileiras de necessitados da alma, reunindo, muitas vezes, aos que se verticalizam no traje distinto e na rigidez orgânica impecável, mas que se estira por dentro das trevas da revolta e do desespero, da tristeza e da negação, absolutamente desprevenidos de qualquer imunização contra a criminalidade e a bancarrota do espírito nos domínios da saúde moral. Divulguemos sim a instrução e o consolo, a paz e o aviso da doutrina espírita em favor dos que jazem fronteiriços à delinquência e à loucura, à enfermidade e à morte, sem razão de ser. Em muitas circunstâncias, a criatura não espera senão uma frase, um apontamento, uma elucidação ou uma bênção verbal, de maneira a forrar-se contra a queda em precipícios fatais. Trabalhemos pela distribuição organizada e metódica do conhecimento espírita cristão, com o mesmo devotamento com que procura estabelecer um serviço de água e luz. Água viva das verdades eternas, que refrigere o coração humano e lhe restaure as energias. Luz da vida imperecível, que arrebate a criatura humana do círculo de trevas em que tanta vez se compraz por ignorância ou desorientação. Recordemos as palavras do Cristo de Deus. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que os homens conheçam as vossas boas obras, glorificando o Pai que está nos céus. Capacitem-nos de que ninguém consegue realizar algo de bom sem oferecer algo de si, para que se faça o melhor ao nosso alcance e trabalhemos com Jesus constantemente. Vamos orar? Nos concentrar nesse momento, elevando os nossos corações para agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga e abnegada do CI, por estar sempre disposta a nos ajudar, pedindo ainda que tenhamos uma tarde de muita paz e que o Evangelho do Mestre Jesus possa tocar nossos corações e mentes,
regendo pensamentos e atitudes. Pedimos ainda pela nossa irmã Ana Paula, que fará uso da palavra, para que seja sempre iluminada e abençoada em sua caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora Ana Paula Ribeiro. Olá, queridos amigos da Casa da Irmã Rosa, bem-vindos ao canal do YouTube. Que Jesus esteja em nosso coração, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, para que possamos seguir com os ensinamentos de Jesus, fortalecendo a nossa caminhada, para que possamos ser melhores e trabalhar com Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo introdutório do Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates e Platão como precursores das ideias cristãs e como precursores também do Espiritismo. Para começar a falar disso, nós vamos trazer uma passagem que está no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos e que também Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos narra no livro Paulo Estevão. Paulo, o apóstolo, Paulo de Tarso, está em Atenas. Ele tinha muita expectativa de ir para Atenas, porque à medida que Paulo foi fazendo as suas viagens, ele foi levando as ideias do Cristo, ele foi formando núcleos cristãos primitivos, formava as igrejas primitivas por onde ele passava. Sempre alguém se encantava com as ideias de Jesus. Quando Paulo chegava, quando os outros colaboradores de Paulo chegavam. Então, em Atenas, como havia sido o berço da filosofia, terra de Pitágoras, Sócrates, Platão e outros mais, onde as pessoas estavam acostumadas a receber novas ideias, a refletir sobre novas ideias, Paulo tinha muita expectativa de pregar em Atenas porque ele achava que ia cair como uma luva as ideias de Jesus. Então, quando ele foi para Atenas, ele que já conhecia Platão, Sócrates, Pitágoras, ele foi com muita expectativa. Então, quando ele chega, ele viu aqueles templos lindos, pomposos, dedicados a cada deus ali, né, a Hera, a Zeus, a Apolo, a Afrodite, e ele viu que havia um templo também, o chamado Deus Desconhecido. E ele achou muito interessante, e ele começou a pregar sobre isso. Primeiro, Paulo pregou ali na Ágora, né, na praça principal de Atenas. Não lhe deram muita atenção, até que umas pessoas que se aproximaram mais dele e viram que ele tinha bastante coisa a falar, tinha conteúdo, então decidiram levá-lo ao Areópago. Areópago é uma colina que tem até hoje ainda, para quem quiser visitar, que era o tribunal de Atenas, né? Então ali eram feitos os julgamentos e também era um local político, de votação, e onde os oradores se destacavam e faziam as suas palestras, era lá. Então ele foi levado para lá, muita gente ficou olhando, e Emmanuel conta que inicialmente estranharam aquele homem, porque Paulo já vinha viajando há muito tempo, já tinha passado por muitas dificuldades, havia sido apedrejado em alguns locais. Então Paulo chegou lá maltrapilho, com a roupa rasgada, e os gregos, com aquele senso de estética apurado, né, alguns olharam assim para ele, acharam que ele era, né, meio louco. Mas quando Paulo começou a falar,
realmente prendeu a atenção de todos. Quando Paulo começou a falar que aquele templo do Deus desconhecido, na verdade, era o Deus criador de todas as coisas, era o Deus criador do amor, da justiça, da natureza, era um Deus que não precisava dar oferendas, né? Porque os gregos faziam sacrifícios, davam oferendas, sacrifícios de animais, e que esse Deus, como que a gente se aproximava dele? Através do desenvolvimento das virtudes, através do amor, através da fraternidade, da justiça, que não precisava oferendas. E esse era o Deus desconhecido, era o Deus criador de todas as coisas. E as pessoas começaram a prestar atenção, mas quando ele começou a falar de ressurreição, que o nosso reino não é desse mundo, que nós temos uma morada verdadeira e eterna junto a esse Deus desconhecido, aí começaram a rir dele, foi um escárnio muito grande e ele ficou muito triste. E Emmanuel nos conta que ele sentiu um frio muito grande no coração. E aí algumas pessoas foram mais simpáticas com ele, como Dioniso, como Damares, mas não lhe deram abrigo. As ideias de Jesus não tocaram nenhum coração ali, e foi o único local onde Paulo saiu sem fundar um núcleo primitivo cristão. Ele saiu de lá e não deixou uma semente do cristianismo ali. E Emmanuel fala que assim que ele se viu só, que ele chorou copiosamente. E por que, isso acontece? Paulo, como ele conhecia as ideias de Sócrates e Platão, que nós vamos conversar aqui um pouquinho, e lá no capítulo introdutório do Evangelho segundo o Espiritismo tem vários textos de Sócrates e Platão, onde Kardec faz a correlação com a doutrina espírita. É realmente muito interessante. Paulo conhecia esses textos, então, sabendo que esses filósofos falavam da pré-existência da alma, falavam de múltiplas vidas, falavam de um mundo especial, um mundo espiritual, que aqui na verdade é apenas uma passagem, Paulo achou que aquelas pessoas ali cientes já desses princípios, que quando ele viesse falar de Jesus, que ia cair como uma luva, como em muitos corações, nós já recebemos isso. Mas o orgulho daqueles homens, primeiro já julgaram pela aparência de Paulo, eles não estavam ainda preparados para isso. E Paulo se decepcionou. Mas as ideias, elas vão tomando corpo à medida que a humanidade vai se desenvolvendo e vai evoluindo para receber essas ideias, Então, eles foram precursores, como Pitágoras também, que falava nitidamente sobre reencarnação, falava de suas vidas anteriores até, e isso tudo para preparar a humanidade para os verdadeiros conceitos do Cristo. Então Kardec nos fala que a cada geração uma parte do véu se dissipa. E se a gente se propõe, a gente consegue então se aproximar da verdadeira essência, que é ser espírito, que é se aproximar de Deus. Então Kardec fala que as grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que se tem, elas se baseiam sempre na verdade de precursores que vão preparando parcialmente o caminho. E depois, quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com missão de resumir, coordenar, complementar os elementos esparsos e com ele formar um corpo de doutrina. Então, primeiro veio Jesus, depois a doutrina espírita, e é todo um processo para que nós possamos então entender as verdades espirituais, o mundo espiritual. E então, quem foram Sócrates e Platão? Vamos falar aqui um pouquinho de quem foram Sócrates e Platão e depois vamos trazer alguns textos para a gente perceber como eles já falavam
de muita coisa que depois os espíritos, através da codificação, vieram trazer as mesmas informações para a gente. Então, Sócrates foi um homem que viveu em Atenas no século IV a.C., era um homem simples, um homem do povo, o pai dele era pedreiro, a mãe era parteira, e ele se preocupava muito em entender o homem, né? Ele é considerado o pai da filosofia porque ele centrou o seu interesse no homem, que até então os que vieram antes deles queriam entender a natureza, de onde viemos, o princípio primordial, cada um falava uma coisa, né? Nós viemos da água, nós viemos do ar. Mas Sócrates, ele focou no homem, ele estava preocupado em desenvolver as virtudes do homem, desenvolver o que é belo, o que é bom, o que é justo. Então ele era um homem simples, andava com uma túnica suja pela rua, muitas vezes descalço, não tinha um aspecto muito bom. Alguns relatos dizem que ele tinha o olho esbugalhado, o cabelo desgrenhado, mas era um homem extremamente eloquente e questionador, e isso atraía as pessoas, principalmente os jovens, atraiu muito os jovens, que gostavam de ouvi-lo, e ele questionava a sociedade da época dele. E ele dizia que uma vida sem questionamentos não vale a pena ser vivida, né? Que nós precisamos o tempo inteiro nos questionar para sermos melhores, para a gente desenvolver as virtudes. E ele não tinha pretensão nenhuma, a pretensão dele era simplesmente se conhecer e propor que as outras pessoas também pudessem se conhecer, porque ele acreditava que isso trazia liberdade, o fato da gente se conhecer e desenvolver as virtudes. E já Platão não, Platão era um jovem, né, ele já conheceu Sócrates quando o Sócrates já era de meia idade já. Platão era um jovem da aristocracia preparado para ser um político. Eles tinham toda uma preparação, professores, para aprender oratória, retórica, e o Platão foi preparado para isso, mas quando ele encontrou Sócrates debaixo de uma árvore, cheio de jovens em volta, e questionando sobre a vida, sobre a forma como a gente come, como a gente se veste, por que a gente repete padrões sem saber de onde veio. Aí Platão se encantou com Sócrates, né? Quando viu aquilo, ele se encantou e começou a seguir Sócrates. E tudo que nós temos de Sócrates, né, são textos que Platão escreveu, né? Sócrates, na verdade, não escreveu nada, e ele tinha um método que Kardec usa na codificação, e inclusive é o método indicado para a gente estudar, inclusive, o Evangelho, né? Nesse curso agora que nós estamos fazendo o Evangelho Redivivo, é através do diálogo que nós ali conhecemos o Evangelho, questionamos. Então, Sócrates, ele estimulava o diálogo, ele fazia perguntas, ele ia fazendo perguntas, para extrair todo o conhecimento do outro, e quando se esgotava o conhecimento do outro, ele ia dando suposições, sugestões. E ali, através do diálogo socrático, né, passou para a história como socrático por conta, né, do método de Sócrates, através do diálogo socrático iam construindo ali um conhecimento, até que vinha um insight, uma conclusão que Sócrates chamava de maiêutica, que quer dizer parto. Isso era uma homenagem que ele fez à mãe dele, que era parteira. Ele dizia que a mãe dele dava luz a homens e ele dava luz ao conhecimento. Então, quando se chegava a uma conclusão diante daquele diálogo, dos argumentos, essa conclusão era a luz do conhecimento, era maiêutica. Nem sempre os diálogos socráticos chegam a essa maiêutica. Muitas vezes terminam em aporia ou aforia, ou seja, sem conclusões.
Vão argumentando e não se chega a uma conclusão. Sócrates não era realmente preocupado com conclusões. Ele tinha mais afeição às perguntas que às respostas. E muitas vezes nós ainda não temos respostas de muitas coisas. No livro dos espíritos mesmo, os espíritos, à medida que vão respondendo, eles sabem o nível evolutivo em que nós estamos, tem coisas que eles não respondem para a gente, porque sabem que a gente ainda não é capaz de captar, né? Pela nossa natureza, nós ainda não somos capazes de captar. Então, às vezes é muito mais importante as perguntas do que as respostas. As respostas vêm com o tempo, mas é sempre importante a gente perguntar. E Sócrates tinha essa preocupação. Nos textos de Platão, a gente vai ver que ele já tem uma tendência à construção, à conclusão. Mas Sócrates, ele gostava de desconcertar as ideias, desconstruir, né? Fazer com que a gente repense. Por que a gente pensa todo mundo igual, repete os mesmos padrões, né? Então ele convidava a gente a fazer esse desafio de se conhecer, de mudar. E, claro, né, isso incomodou muita gente, né? Ele era irônico, ele era sarcástico, isso fica claro em alguns diálogos, levava até o outro, né, indivíduo que estava ali dialogando com ele, às vezes levava o indivíduo ao ridículo, né? Então, e isso causou muita... ele ficou muitas pessoas ficaram com raiva dele, e isso também ajudou para o processo dele de execução, né? Ele foi condenado, foi executado por motivos torpes, né? Por heresia aos deuses da época e por corromper a juventude. Na verdade, foi uma conspiração política, enfim, outras questões. Mas esse tipo dele incomodava, né, de ser irônico, de ser sarcástico. Apesar disso, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos diz que Sócrates, em alguns aspectos, a vida de Sócrates se assemelhou à vida de Jesus. Emmanuel não entra nos detalhes, mas nós podemos entender que quando Sócrates ele não tinha nenhum interesse material nas coisas, né? Ele andava simples, ele não tinha vaidade física, né? Então andava envolvido com muita gente, né? Sempre questionando, sempre conversando, sempre preocupado com as virtudes, preocupado com a verdade, com a justiça. Tanto que quando ele foi condenado, e a esposa dele fala para ele, mas Sócrates, você não vai fazer nada, essa condenação foi injusta, assim, ficou claro que foi um golpe, essa condenação é injusta. E aí ele fala para ela, mas você queria que fosse justa? Né? Ou seja, que eu tivesse motivos reais para ser condenado. Então era um homem que buscava verdade, como Jesus. Então em alguns aspectos se assemelhou à vida de Jesus, né? Mas espírito puro, missionário, né? Para nós, nosso modelo e guia, apenas Jesus. Esses outros precursores desenvolveram alguns aspectos, mas espírito puro, perfeito, só Jesus. E no livro Memórias de Além Túmulo, por Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, também ali tem uma passagem que é de Sócrates, né? O título é Sócrates, e Humberto de Campos narra um momento onde ele, no plano espiritual, vai para uma palestra filosófica, né? No Centro Celeste de Pitágoras, era o nome do local. Imagino que deve ter sido muito legal. E lá, todos ficam esperando e Sócrates vem falar. Né? E ele narra que, assim, que era um espírito com muita luz, assim, uma coisa muito bela, as palavras de Sócrates para a humanidade. E aí quando termina, muito interessante, deixo aqui o convite para que leiam, muito interessante, quando termina ele tem acesso a Sócrates, ele vai conversar com Sócrates.
E ele pergunta o que Sócrates acha da obra dos discípulos dele. E aí Sócrates diz que lamenta o que Xenofonte escreveu sobre ele, porque uma das 3 fontes, né, que se tem acesso a Sócrates era Xenofonte, que era um militar. Ele lamenta, e ele diz a fonte mais usada para estudar Sócrates, né, que é unânime, é o Platão, são os escritos de Platão, que era filósofo também, né? Então, mas Sócrates, quando fala ali com Humberto de Campos, ele diz que ele admira o heroísmo, a coragem de Platão, mas que nem mesmo Platão conseguiu realmente traduzir o pensamento socrático. Então, Humberto de Campos nos traz a mensagem de que talvez Sócrates tenha sido muito mais do que a história conseguiu relatar, que a filosofia conseguiu relatar, e que Platão fez o que pôde, mas tinha a limitação ali da humanidade de ser, né, mais uma pessoa ali. Então vamos trazer assim algumas palavras, alguns textos pequenos do que eles falavam, para a gente ver como tem muito a ver com a doutrina espírita. Olha o escrito de Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, a alma existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do belo e do bom. Dele se separa, em se encarnando e recordando seu passado, está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Então Platão dizia que existia um mundo ideal e um mundo material. E a alma, quando encarnava, ela deixava esse mundo ideal para ficar no mundo material. E aí nós temos o princípio inteligente, que é o espírito, quando ele encarna, o princípio material, e que o desejo maior da alma é sempre retornar à sua essência, que é, no caso, Platão chamava de mundo ideal, e nós sabemos que é um mundo espiritual. Outra coisa também que fica claro nesse texto é a pré-existência da alma, né? Já no capítulo introdutório, Kardec também fala, né, dessa teoria de que a alma nasce junto com o nascimento do corpo. Nós já sabemos que não. Então eles falavam que das múltiplas existências e que a passagem na Terra era apenas um dos caminhos, mas que a alma sempre ansiava voltar para sua essência. Platão chamava de mundo ideal, nós chamamos de mundo espiritual. Outro texto. Após a nossa morte, o gênio que nos fora designado durante a vida, ele fala aí de um anjo guardião, de um espírito protetor. Leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades. Hades é o que eles chamam de mundo dos mortos, né? Na mitologia grega. Então, esse espírito protetor que nos acompanha durante a vida, quando nós desencarnamos, ele nos leva de volta ao plano espiritual. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Então ele fala que quando desencarnamos vamos para o plano espiritual, permanecemos um tempo lá no plano espiritual, né, para a gente se adaptar, para a gente fazer um balanço do que foi feito nessa vida anterior, onde a gente errou, onde a gente acertou, e depois desse cuidado que a espiritualidade tem com a gente, nós somos reconduzidos para novas vidas, para novas existências no plano material. Muito semelhante. E para a gente finalizar, são muitos textos. O Evangelho segundo o Espiritismo tem muitas referências, é muito interessante. Mas para a gente finalizar, né, a gente vai ver que Sócrates e Platão também eram muito preocupados com as virtudes.
em desenvolver a verdade, a justiça entre os homens, a bondade. Então tem um texto sobre o amor. E ele fala: chama o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. Ele fala que isso é um equívoco, né? Amar mais o corpo que a alma que é a nossa essência. O amor está por toda parte e na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. Então ele fala que o universo é amor, que Deus é amor. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio ao vento e sono à dor. Então o amor preenche os nossos corações, traz paz. É o amor, não são os bens materiais, as riquezas, o poder, né, os prazeres da carne, do corpo. E aí ele segue: o amor não é um deus nem um mortal, mas um grande demônio. Demônio, para eles na Grécia Antiga, é espírito, né? Então ele primeiro reconhece o amor, né, num mundo extremamente racional e material, que a gente está falando aqui do século IV a.C., ele reconhece o amor e reconhece que o amor é uma entidade independente, é espírito, né, que amor é Deus. E assim como nós começamos falando, trazendo Paulo aqui, vamos fechar com Paulo também na carta aos Coríntios, né, que se eu não tiver amor, eu nada serei, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu conheça o dom de todas as profecias, ainda que eu tenha todos os conhecimentos, né, como os gregos de Atenas que ouviram Paulo, sem amor, eu nada serei. Que assim seja. Vamos orar. Deus, amor infinito, Jesus, mestre amigo de todas as horas, Irmã Rosa, tão querida, tão doce, tão bondosa, agradecemos a presença de vocês em nossos lares, em nossas vidas, em nossos corações. Que possamos ter força para prosseguir, renovar as nossas esperanças nesse ano que se inicia. E assim podemos trazer as melhores energias para trabalhar para o bem, para ter mais paciência com os nossos irmãos de caminhada, para ter mais compreensão, para que possamos olhá-los com mais carinho, assim também como precisamos ser olhados. Sabemos que Jesus está conosco, que nos momentos difíceis Ele nos abraça, nos acolhe e assim nós conseguimos refazer as nossas forças e prosseguir. Que possamos assim caminhar lado a lado com Jesus. Mestre amigo, muito obrigada pela tua vida, pelo teu evangelho. Que possamos seguir. Que assim seja, graças a Deus.